Oiê! Oi, gente! Olha eu aqui. Tum, tum, tum. Vamos começar a Você live. não tá aparecendo muito, chega pra cá. Tem aquele negócio de colocar o título da live, né? Eu Tem? nunca sei. Olha, Felipe, meu filho! Ah, Muito meu filho, bom, filhos obedecem. Filho. Tem que ser o primeiro a entrar na live. Filho, faça uma pergunta, comente aí, por favor. Oi, gente, vamos entrar nessa live maravilhosa. E hoje a gente vai falar de quê, Aline? Recursos terapêuticos no atendimento infantil. É isso aí, hoje a gente tá aqui de dupla, tá? A gente não tá dividindo tela, a gente tá dividindo pessoalmente, Exatamente. tá? Porque a gente vai fazer uma oficina presencial, né, Claro. Aline? E uma oficina calor presencial pede uma live presencial com a convidada No especial. local da oficina. É isso aí, galera. E deixa eu mostrar aqui onde vai ser a oficina. Olha, você tá de mostrando o recurso look, na terapêutico, é mesmo. Aí, gente, viu o lugarzinho fofo que eu amo. Amor, boa noite. Eu vou ensinar o William a ser igual a Leonardo, viu? Já disse pra ele, por favor. Filha, a pessoa tem fã, a pessoa que tem fã na família. A Pois precisa, é. não precisa. Que meu marido não é meu A fã. pessoa não precisa Ele de fica ter lá, sem fama rede em social. lugar nenhum. É isso que dá. Não é? A gente queria muito transmitir ao mesmo tempo pelo Facebook, mas as pessoas da internet não permitiram. Gente, vamos começar. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante mesmo, e tipo assim, todo mundo quer. Dani! Ai, o que eu uso pra fazer isso? Recurso O que eu uso terapêutico pra para fazer isso, aquilo? recurso terapêutico para aquilo, recurso terapêutico para aquilo outro, recurso Vamos combinar que terapêutico. tem recurso pra tudo vendendo aí no mundo. Menina, tá Sim. igual aplicativo. É, se a gente for comprar tudo, pra Você tudo, tem a aplicativo gente vai pra falir. tudo e você tem aplicativo pra tudo. Psicólogos infantis vão falir. E você tem recurso pra tudo na vida. E eu queria muito começar falando uma coisa que é importante. Gente, eu anotei, eu fiz as anotações que eu tenho. Vocês vão deixar eu falar? Não, porque vocês vão fazer o que hoje? Tirar muitas dúvidas com a gente, tá? Eu não anotei não, porque eu sou uma pessoa digital. Pois é, mas antes de vocês tirarem as muitas dúvidas com a gente, eu quero começar dizendo uma coisa que eu anotei, que eu achei lindo isso, que foi esse pensamento que eu tive que anotar, para não esquecer, tá? Que é o que realmente é terapêutico, né? E o que é mais terapêutico, na verdade, é a pessoa do terapeuta. Não é o recurso, é a pessoa do terapeuta. E mais do que a pessoa terapeuta, é a capacidade de ser terapêutico. A gente, né? Eu acho Não que... adianta nada a gente comprar É. milhões de recursos e não... Não. Que nada. Sheina Vasconcelos Olha. entrou e mandou carinha de coração pra gente. Mandou. A gente solta todas aquelas estrelinhas aqui. Onde é que tem pra soltar? Não tem. Mas a Mas eu gente te disse. tá soltando todas as estrelinhas, Sheina. Obrigada por sua participação. Cantinho da Infância. A pessoa que tem um nome desse, ela pode fazer o que quiser na vida dela. Entendeu? Com criança. Coisa maravilhosa. E aí, Quando gente... você tá falando, eu vou olhando sem pergunta. É isso, quando eu falo disso, né, de que a gente precisa realmente olhar pra gente enquanto terapeuta e que o que a gente faz precisa ser terapêutico, é que não adianta, a gente pode ter o recurso mais bombado da vida, o mais top das galáxias, o mais caro, a gente pode ter a sala com todos os personagens da Não vai Disney. adiantar nada. E a gente chegar aqui vazio e a gente não saber o que fazer, e a gente não saber o que falar para a criança, como ouvir a criança. E outra, não saber o que fazer com o recurso. Bananou foi tudo. Não adianta. Fica uma sala vazia, fica um recurso vazio. Pode ter milhões de jogos. Não vai adiantar. Não vai rolar. Não, e você fala assim, eu lembrei de quando eu tava atendendo crianças no social. E no social a gente tem pouco recurso, né? Uhum. E teve uma vez que a sala ficou trancada, eu levava uns recursos, tipo doação das amigas, né? Brinquedo e tal, mas nesse dia ficou tudo trancado. Ficou, sei lá, umas 3 sessões que eu não conseguia pegar nada. E eu, né, já preocupada, porque senão os meninos não vão querer fazer nada. E eles, e nas sessões, depois dessas 3, era devolutiva com a mãe. E a mãe fez assim, olha, eles adoram vir pra cá. E aí, ou seja, não tinha nada. Eu tinha papel, Sim. lápis,
Às vezes eu tinha umas caixinhas, a louca das caixas, depois eu conheci você. E era isso que eu tinha. Pois e é. aí eu reinventava. Então, assim, não adianta eu estar numa sala colorida, cheia de... Mas você acha que não tinha nada. Mas você tinha tudo. Não tinha nada palpável. Mas eu tinha o recurso que vem com o que você fala, que é essa questão do terapeuta. Exatamente, né? E assim, essa coisa que você falou, né, do teu papel, do que é que eu faço com isso, com um papel e uma caneta, né? Um lápis. Hoje teve um paciente que eu atendi, que aí ele falou assim, pré-adolescente, vamos brincar do jogo da velha? Né? Ele que propôs. E aí, o que é o jogo da velha? É uma caneta, um papel em branco. Exato. E o jogo da velha. Você não precisa ter um jogo da velha desenhado, você colorido. Você não precisa ter uma caixa que se chama um jogo da velha. Exatamente. Né? Você precisa ter ideias, você precisa sugerir assim, ó. O que é que eu entendo por ser terapêutico? O que é que a gente precisa fazer com a criança dentro de um processo terapêutico? O que é que a gente precisa ser com a criança no processo terapêutico? A gente precisa dar ideia para a criança, né? Ser presente. Exatamente, ser presente, dar ideias. A gente precisa inovar a vida dessa criança, o pensamento dessa criança. Quando a gente pensa no adulto, no processo terapêutico, né? Tô indo pro processo terapêutico adulto, eu não vou brincar, né? No processo terapêutico. Eu vou lá fazer o meu processo. Muitos profissionais do adulto utilizam muitas ferramentas, recursos também, massa, mas é um recurso que se esvazia se inclusive o paciente não investir, não quiser, não topar. Se não fizer sentido, se um terapeuta meu me passar uma atividade para casa e não fizer sentido para mim, não vai rolar, ainda nunca mais volto para ele. Né? Ainda tem isso. E ainda tem essa. Você pode não fazer sentido para aquele paciente, mas o próximo que entrar vai fazer sentido. Total. Então a gente precisa entender que paciente a gente está atendendo. Isso, antes de pensar no recurso. Exatamente. Né? E aí a gente já tem algumas pessoas comentando comentários incríveis, inclusive meu filho que mandou um beijo de coração. Oh, e eu vou dizer que nesse momento eu morri. Mas tudo bem, já ressuscitei. Né? Sheila mandou beijo aí pra gente, passou. Mandou. Cadê? Eu não sei mais onde tá. Cadê? Juliana Verdade. Aí. Sheila, beijos. Ela falou outra coisa aqui embaixo que eu também vou ler agora. Foi. Ai, meu Deus, eu bagunçando as coisas. Quando eu faço isso também. Biel, com certeza. Amor de mãe. Não valeu nada, torna-se sala vazia. É isso aí. A gente não quer sala vazia. Aqui, Sheina. Um bom terapeuta tem o dom do improviso. E com criança, então. É isso aí, Sheina. E com a sala do jeito que tiver. Com ou sem móvel, com ou sem brinquedo, com ou sem recurso. É isso aí. Rebe Ribeiro. É muita inspiração essas duas. Obrigada. Beijos, tô de unha laranja, bem chamando a atenção. A minha é nude, não deu pra fazer. Não, amor, para de... Não venha pra cá nude. Não deu pra fazer. Eu tava nude semana passada, me achando tão fina, nude. Amo essas lives. Amo essas lives, não dá. Só você que ama essas lives. Eu amo essas lives, tá, gata? Muito mais. Então, vamos lá. O que era outra coisa que eu queria falar? Antes de eu falar esse roteirinho que eu fiz aqui, Marlinha. Marlinha é minha colega da outra faculdade. Arrasou. Antes de eu falar esse roteiro que eu fiz aqui, Aline, eu quero aproveitar a sua ilustre presença, porque eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do recurso terapêutico, já que a gente está falando dele, para o seu nicho, que é a adoção. Como é isso? Você utiliza recursos específicos? Existem recursos específicos? Rapaz, não. Como é? Agora é que teve recurso específico e eu comprei. Mas você bebeu minha água, tá? Tudo bem. Não, na verdade, assim, quando eu trabalhei no abrigo, eu tinha os recursos das caixinhas, que era para trabalhar com as crianças, as perguntas. E eu me peguei no dilema de que as perguntas, muitas perguntas não cabiam fazer aquelas crianças. Sim. Porque elas não tinham uma realidade familiar. Sim. Das caixinhas das que você caixinhas comprou? que eu tinha. Então era uma coisa pronta, né? Uma coisa pronta. Top das galáxias, né? Era, achava que o não máximo. fez sentido nenhum comprei e fui. Quando eu cheguei lá, que aí eu, assim, eu separo as perguntas que eu queria trabalhar. E aí eu percebi que eu não podia fazer algumas perguntas. Não cabia fazer algumas perguntas. Porque eles não tinham como responder, porque eles não tinham aquela convivência. Mas você fez isso antes de fazer, de experimentar com eles? Você leu antes? Eu pra li ver antes, se ia fazer sentido. mas eu já estava lá. Entendi.
E aí eu fiz assim, meu Deus, o que é que eu faço? Então, eu substituía as perguntas na hora. Então, assim, pegava, eu não deixava eles lerem, eu fazia a pergunta. Sim, entendi. Então, eu fazia a pergunta e então eu pensei, não, eu tenho que fazer, tipo, esse mesmo jogo, eu tenho que montar um jogo de perguntas que caiba para crianças que estão dentro de um abrigo. E aí eu comecei eu fiz isso no papel normal, e fazia como sorteio. Sim. Em vez de eu ter as cartinhas, Sim. eu tinha um saquinho com as perguntas Eu já fiz isso também. Tirava. Então eram perguntas específicas. Isso. Direcionadas para aquela demanda. Para aquela demanda. Para aquelas crianças. Porque às vezes, assim, o que era a realidade do abrigo, eu fazia, tipo, o que era a realidade de uma família, eu transformava na realidade do abrigo. Sim. Então, eu fazia perguntas e, Entendi. dependendo da criança, era uma questão de agressividade, era uma questão... Então, eu colocava perguntas de sentimentos, de raiva, o que te faz sentir mais raiva. Então, eu colocava ali e a gente brincava com isso. Entendi. Outra coisa que eu já usei muito foi a questão da história, né? Eu trazia imagens, ou então usava livros, contava e pedia para a pessoa recontar aquela história. Sim. Então, muitas vezes a criança, eu trabalhei com adolescente com esse recontar a história, e ela recontou a história, e quando ela estava no meio da recontação da história, e aí ela disse, não, essa história é a minha história. E aí ela estava ali e ressuscitou. Exatamente, né? E aí, depois eu não pude nem terminar o trabalho com ela. Tem muitas dessas coisas, né? A gente às vezes não consegue. Quem trabalha em instituição. Aí saiu, vai embora, enfim. Mas, assim, a gente improvisa recurso. E esse ano foi que apareceu um recurso que tinha específico. Perguntas. Isso eu não tinha nenhum recurso específico para trabalhar com anotação. Isso você está falando, nem com os filhos. Isso você está falando dos recursos de leitura, das caixinhas, aquelas caixinhas que a gente tem, né? Exatamente. Inclusive, deixa eu até pegar umas aqui enquanto a Aline está aí olhando para vocês e falando alguma coisa, né, Aline? Porque já mostra que tem aquela dos pensamentos e sentimentos, que foi ela que eu usei. Tem essa também de trocando papel, tem muita coisa legal. Trocando papel eu já usei também. Tem uma aqui também de separação, tem o povo está te esperando aqui. Tem pergunta aqui, Dani. Uma criança de 12 anos deve dizer se quer ou não fazer terapia. Olha, repare, tá? Eu acho que toda criança que entra no seu espaço terapêutico, ela precisa dizer se quer ou não alguma coisa, tá? A opinião de uma criança, principalmente quando a gente pensa no pré-adolescente, entrando, né, literalmente para a fase da adolescência, tem que ser muito importante. Porque senão o processo nem vai rolar, tá? A gente não pode forçar uma barra com um menino de 12 anos de idade, né? Agora, a gente precisa fazer com que essa criatura entenda, precisa fazer sentido aquilo, né? Você não vai de cara aceitando, acatando o não, né? Até porque o não de uma criança de 12 anos é um não sem nenhum tipo de solidez. Ele tá dizendo não, às vezes, por um motivo que não tem nada a ver. Eu não quero fazer terapia na cabeça dele porque foi minha mãe e meu pai que me obrigou a vir pra aqui. Aí eu não quero cumprir. Principalmente 12 anos. Exatamente. Eu não quero fazer. Uma criança de 12 anos não vai dizer eu não quero fazer terapia porque eu não acho que tem uma demanda terapêutica a ser trabalhada. Né, minha gente? A gente que precisa trazer isso pra criança, mostrar, né, explicar, dizer. Agora, óbvio que se a criança estiver realmente muito negativando, agressiva, aí realmente fica insustentável até a gente explicar para uma criança uma coisa assim, né? Mas... Com 12 anos, geralmente, ela vai dizer que o problema é com os pais. Deixa eu dizer, tem um menino que eu atendo... Adolescentes Tem um menino que eu atendo de 11 anos e ele veio para o processo terapêutico. A demanda inicial foi uma demanda judicial, tá? E aí eu comecei a fazer a avaliação dele e ele sabia que estava sendo avaliado para isso. E estava sendo acompanhado para isso também. Quando o processo judicial se encerrou e foi resolvido o que aqui ia ser, era um processo de guarda compartilhada. A mãe quis que ele continuasse, inclusive a juíza, né? Todo mundo orientou de que ele continuasse no processo terapêutico. E aí, quando ele chegou pra mim na sessão seguinte a isso, ele falou assim pra mim, mas eu não preciso mais fazer terapia, né? Já foi resolvido, a juíza já resolveu o meu caso. Pra que eu tô aqui agora, né? Inclusive, eu tinha pensado, sugerido uma atividade pra ele que eu criei, específica, né? Pra avaliar e trabalhar um pouco, não só avaliar, que eu já tinha avaliado, mas para trabalhar um pouco mesmo a alienação parental
aquela sutil que existe, né? Na casa da mãe, na casa do pai, na casa de todo mundo. E trabalhar também as questões de conflitos dele em relação à separação dos pais. E ele se negou a fazer, me dizendo que ele não precisava mais fazer, porque eu já tinha dito tudo para a juíza que precisava dizer. Entende? E aí eu, na verdade, não contrariei ele, né? Na verdade, eu quis saber dele por quê. E ele começou a me explicar, né? E eu entendi que ele, no fundo, ele estava entendendo de um jeito o processo terapêutico. Então, óbvio que para ele não fazia mais sentido continuar a partir dali, porque na cabeça dele ele veio por outro motivo, Só né? a demanda da justiça. Exatamente. Aí eu propus a ele da gente começar a pensar na demanda dele ali, né? E aí ele se assustou assim quando ele foi ouvido, né? Quando, pela primeira vez, a opinião dele de estar em terapia ia contar. E aí eu sabia, inclusive ele não tinha entrado no processo de fato, né, durante esse tempo, porque eu sabia já que era por isso, né? Isso tinha de alguma forma sido um limite para ele. E aí nesse momento que ele pôde, ele tá explorando tanta coisa, inclusive era um menino super neurótico que repetia jogo todas as sessões, super rígido, jogo. super rígido e tal. E aí quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, inclusive de deixar por conta dele, ele falou assim para mim, viu, Lilian? Que você que perguntou isso pra mim, ele falou assim pra mim, mas eu não quero mais estar na terapia, eu não quero mais vir pra cá. Eu falei, beleza, então converse isso com sua mãe e seu pai. Você não vai conversar isso pra mim, você tem que conversar isso com eles, porque é aí eles que vão me dizer, Dani, não vai mais ter terapia, tá bom? E aí ele olhou assim, tipo, eu sou responsável por isso, né? Exatamente. Eu vou me responsabilizar pelo meu querer. E aí, na sessão seguinte, ele tava aqui, feliz. Inclusive. E outra, ele estava tão feliz que ele começou a se abrir para outras coisas. Ele não está mais repetindo os jogos. Ele está vendo, inclusive olhando os brinquedos, que ele nem olhava, que é um menino de 11 anos, e ele acha que ele não é mais criança, né? E ele está se permitindo um monte de coisa no processo, só depois que foi autorizado a fazer o processo porque ele queria. Entende como isso é importante? Isso é demais importante. Vamos ver que tem mais aí, que eu acho que já subiu, foi coisa. Vamos lá. Como se trabalha com uma criança de 4 anos? Julie Mar Fraster 1. Você quer falar? Eu já trabalhei com 2. Assim, como se trabalha por quê? Porque a criança não fala, porque a criança não brinca. Na verdade, eu trabalho com a criança de 4 anos como eu trabalho com a criança. Na verdade, eu conheço ela, vejo o que ela gosta de brincar. Nos primeiros momentos, eu nunca levo nada específico. Eu sempre deixo ela pegar o que ela quiser. E aí eu vou observando. E aí eu vou brincando. Muitas me convidam para brincar com ela. Muitas que não querem brincar, eu começo a brincar sozinha. Pois não tem E se ela não fala, eu brinco e vou perguntando. De 2 anos mesmo, ela tem uma fala bem assim, que não dá para entender muito. E aí você vai tentando entender, repetindo, perguntando. Sim. E assim vai. Sim, é isso aí. E outra dica que eu dou também é o seguinte, a gente precisa primeiro conhecer sobre desenvolvimento infantil para trabalhar com criança. Sim, para saber o que a gente usa com 4 anos. E também para saber se a gente tem habilidade para trabalhar com aquela fase de desenvolvimento infantil, né? Porque assim, não é porque eu trabalho com criança que eu vou ter que trabalhar com todas as idades, todas as fases. Não, minha gente. Você só vai trabalhar se você se identifica, se você se acha qualificado para isso. Se você não se acha, não trabalhe, tá? Passa pro coleguinha, que tem um monte de gente querendo trabalhar e sabendo o que fazer com a criança de 4 anos. Exatamente. Ou de mais anos, né? E assim, primeiro é isso. Minha primeira dica que eu dou é estudar, tá? Estudar desenvolvimento infantil. Para saber, em primeiro lugar, se eu vou trabalhar com aquela idade ou não, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com qualquer idade. Se trouxer um bebê aqui pra mim, eu trabalho. Vou trabalhar com a família, na interação com o bebê, eu vou trabalhar, tá? Embora eu conheça profissionais muito melhores que eu para trabalhar especificamente com bebê, tá bom? Mas eu já começo a atender. A criança tem linguagem, já fala. Eu, inclusive, atendo crianças que não falam para fazer estimulação precoce, né? E aí é isso que a Aline... eu atendo. Fala pouco, mas fala. Eu atendo porque eu trabalho com estimulação precoce, não sozinha, de forma multidisciplinar, com a equipe, tá? Que a gente trabalha juntos, assim, cada um no seu espaço, mas a gente trabalha em equipe. Então, assim, a gente trabalha com criança primariamente brincando. É a nossa técnica. Exatamente. Ninguém vai acessar uma criança só conversando com ela, né? A gente precisa trabalhar com brinquedo. O brinquedo é o primeiro recurso prático, né? Que a gente pensa. Então, assim, se você tem uma criança
de 4 anos de idade, ela vai amar isso aqui, né? Ela vai pirar com isso aqui. Coisas bem coloridas. Vai querer criar, vai querer ver o que é que pode fazer, as 1000 possibilidades que isso aqui oferece por ser uma coisa flexível, um brinquedo flexível. Enfim, outros brinquedos também, né? Mas assim, você precisa saber o que é esperado de uma criança de 4 anos de idade. Neurologicamente, psicologicamente, emocionalmente, motor, né? Isso é importante, inclusive, para a gente escolher que ferramenta a gente vai usar. Isso, exatamente. Que tipo de Pra brinquedo. poder verificar se ela corresponde à criança de 4 anos, Isso. se ela tá um pouco atrasada, se ela tá enfim. Exatamente. Pra gente saber o recurso. Exatamente. Você chegou aqui hoje conversando comigo sobre isso, né? Exatamente. Sobre utilizar os brinquedos para fazer uma avaliação. Uma avaliação. Nossa, uma avaliação pra gente entender como é que a gente pode trabalhar. Alternativa aos testes que a gente tem. Isso, exatamente. Então, assim, ó, a gente trabalha com criança de 4 anos, principalmente, em primeiro lugar, sabendo o que é uma criança de 4 anos e o que se espera dela. Então, estudar desenvolvimento infantil, essa é a minha dica principal. Tá bom? Se você não tem tempo de estudar o livro todo, pronto. Se receber uma Vá criança para de aquela 4 anos, fase. pegue a fase. Eu faço muito Exatamente. isso. Porque Eu não dá pra estudo você não lembrar sempre, tudo. mas eu tenho que refazer. Lembrar. E Pronto. cada detalhe. Socialmente, psicologicamente, motora, cognitivamente, o que é que tem? Isso, exatamente. É muito legal, muito legal. Biel, amor de mãe, recursos para trabalhar criança com TOD. Aí a gente volta para aquele negócio. Eu nunca atendi ninguém com TOD. Você já? Já, tá? Para aquela coisa inicial. Antes do recurso para trabalhar uma criança com TOD, eu preciso saber quem é essa criança. Independente do TOD. diagnóstico. Quem é essa criança? Porque assim, eu já atendi várias crianças com TOD, todas elas diferentes, e utilizei recursos diferentes, inclusive. E nem todos os recursos que eu usei com elas tinha nada a ver, não era específico para TOD, entende? E às vezes dá certo com um, não dá certo com o outro. Então, assim, eu não tenho um recurso. Hoje, se você falar assim, Dani, qual recurso que você usa para criança com TOD específico? Não tenho. Eu tenho vários recursos, brinquedos, recursos terapêuticos específicos, dependendo da idade da criança. Porque, por exemplo, uma criança pequena, a gente não consegue trabalhar com essa caixinha, que emoção é essa? Uma criança muito pequena, né? Que é muito legal, que ela mostra essa caixinha. Ó, gente, que emoção é essa? Fazer igual as blogueirinhas. Não sei se tá focando, não sei se tá focando. Tá? Não sei se tá focando. Então a gente tem o quê? As imagens das pessoas sentindo vários tipos de emoções. Essa caixinha é massa pra trabalhar com criança menor mesmo, tá? Mas não tão pequena, tá vendo? Acho que com 2 anos não dá. Não dá. E aí depois a gente tem a criança escolhe qual nome. Se é ansiedade, se é vergonha. Então, assim, tem que ser uma criança que saiba minimamente sobre as emoções. Sim. Entende? Pra ela poder fazer isso aqui. Eu posso trabalhar essa caixinha. Você pode trabalhar essa caixinha depois de trabalhar um livro das emoções. Sim, que tem pra criança bem menor. Com bonecos, eu tenho Sim. aqui toda a galera do Divertidamente. Então, por exemplo, teve um menino que eu atendi que tinha TOD, foi que eu usei com ele. Eu tenho um livro também que eu adoro. Eu tenho um livro que modelos de livros que eu adoro são aqueles livros de caixa que vem com as miniaturas dos personagens do livro. E aí eu tenho um livro do... Como é o nome? Tartaruga Ninja. E esse menino, por coincidência, tinha os Tartaruga Ninja dele na casa dele. Esse mesmo livro na casa dele. Só que um Tartaruga Ninja tinha quebrado o braço dele. O meu estava inteiro. E aí esse menino viu a minha caixa, porque eu deixo meus brinquedos, meus recursos muito à vista da criança para ela escolher. Ela fica muito livre para escolher. Porque assim, é difícil mesmo eu orientar. Normalmente a criança escolhe, eu trabalho com a escolha dela. Porque a escolha dela tá fazendo sentido para ela. Sim. Então, se tá fazendo sentido para ela, é aquilo ali que a gente vai trabalhar, é com aquele recurso que a gente vai trabalhar, beleza? E aí, foi uma cena essa sessão, porque ele quis trocar imediatamente, e ele tinha trazido, na verdade, pra sessão o dele, porque ele já sabia que eu tinha. E aí ele quis trocar o braço dele quebrado pelo meu inteiro, e eu disse pra ele que não ia trocar, não. Que ele ia ficar com o dele, que eu ia ficar com o meu, e por causa disso, eu ia fechar meu brinquedo e guardar, porque daquele jeito eu não queria brincar com ele. Na verdade, eu quis frustrar ele, pra saber como ele ia reagir. E ele, meu amor, saiu acabando com tudo, ele ficou feroz. Ele não veio pra cima de mim, não quis me bater, mas ele foi atrás da mãe chorando. Aí a mãe entrou na sessão, e aí, nesse momento,
Começamos. Ai, a sua. Começamos a sessão terapêutica com a mãe desse menino depois desse desastre. Sim, isso também é intervenção. Você falou, eu lembrei. Porque eu tenho um combinado com as crianças, né? Elas não podem quebrar os brinquedos, né? Sim, são princípios básicos, né? Olha, não vamos quebrar porque tem outras pessoas que vêm depois, tal e tal. Só que eu também estava trabalhando com essa criança limite. Porque tem isso também. Sim, a gente tem que saber como trabalhar. Sim. Ela tinha 4 anos. Então ela quebrou o braço do boneco. Sim. Aí eu expliquei, olha, não pode quebrar e é assim que se coloca. Coloquei. Ele foi e quebrou de novo. Você viu que ele quebrou... Porque queria destruir. Porque ele queria destruir. E aí eu disse assim, não, agora é a sua vez de colocar o braço no lugar. Porque eu disse que não podia quebrar. E ele ficou a sessão toda tentando colocar esse braço no lugar. E não conseguiu. Não conseguiu, claro. Quando chegou no final, que eu disse assim, olha, acabou o tempo, você não conseguiu e tal, agora você tem que ir embora. Ele deu escândalo, porque ele queria brincar com os outros brinquedos. E não tinha dado tempo. Não tinha dado tempo. Porque tinha quebrado o braço e ela tentando botar no lugar. Aí, assim, como eu tava trabalhando com ele em limites, eu deixei ele a sessão toda tentando colocar o braço. Lógico, porque ele tinha que usar a consequência. Olha o quanto que ele teve que confrontar com isso. E a gente saber que tudo que ele faz tem uma consequência. Então ele precisa saber o limite. E a gente, enquanto terapeuta, tá ali para dar essas possibilidades para a criança, né? Possibilidades outras que ele não tem na vida real, né? Na vida real, provavelmente, seria tomado da mão dele. Ele nunca mais ia poder brincar com aquele brinquedo, né? E eu não tirei o brinquedo dele, eu disse que ele precisava consertar. Iam colocar na mão dele, né? Então, qual é o terapêutico da história? Dar possibilidades para a criança agir de outras formas, ver por outros olhares. É isso que a gente faz na terapia do adulto, né? A gente olha com outras perspectivas. Porque ele sabia que existia consequência. Não pode quebrar o brinquedo. Pois, né? Quando você fala disso, eu lembrei muito de uma coisa que eu anotei aqui para falar, que eu acho que é importante. A gente tem alguns princípios básicos para trabalhar com criança, e quando a gente pensa no recurso, esses princípios têm que existir. Que é princípio da aceitação, princípio do acolhimento, né? E isso é muita teoria da Gestalt terapia, tá, meu povo? Para vocês que perguntam, qual é a sua abordagem, Dani? Nenhuma, todas? Essa é uma leitura da Gestalt, e eu não sou Gestalt terapêutica, tá? Mas é uma leitura muito bonita da Gestalt que eu amo. O princípio da construção de confiança e o princípio da permissividade. Que loucura é essa, Dani? A loucura é o seguinte, minha gente. Quando a gente pensa no princípio da permissividade, é isso que a Aline traz para cá, essa coisa de a criança estar no espaço terapêutico para fazer o que ela não pode fazer em nenhum lugar, tá? Porque ela precisa se mostrar, ela precisa descobrir as outras possibilidades, ela não vai fazer isso se a gente limitar. Exatamente. Limitar de uma forma de cortar essa oportunidade dela ver essas outras possibilidades, né? Isso é diferente de dar limites de princípios. Por exemplo, quando a gente pensa no princípio da integridade, que é outro princípio legal. Qual é o princípio da integridade? Algumas coisas precisam se manter inteiras. A sala precisa se manter inteira. Eu não posso bater em você, você não pode bater em mim, né? Ninguém pode machucar ninguém. A gente não pode quebrar as coisas, destruir, né? Então, isso aí são princípios que a criança pode saber, inclusive, no primeiro dia da sessão. Exatamente. A gente tem um acordo para fazer, um combinado. E aí, de cada idade, a gente dá um nome, né? Um combinado que aqui a gente não pode isso. O resto pode tudo. Entendeu, galera? E aí, a gente dá espaço para a criança fazer. Inclusive, uma dica que eu dou para muito profissional que pergunta o que é que a gente tem que ter na sala, né? Aquela coisa do início, de quem começa. Tenham coisas que a criança não vá se machucar. Evitem coisas pequenininhas para as crianças menores não botarem na boca, porque elas vão botar, porque a fase de desenvolvimento pede para que elas coloquem, tá? Então isso é perigoso, não coloquem no seu espaço. Não tragam coisas que vocês têm apego profundo, que vocês gostam das coisas. Brinquedos, inclusive, que eram seus da sua infância e que vocês querem que sobrevivam. A dica é peça a doação dos amigos que têm filho. Tá? E esqueça de trazer isso, porque... Gente, é muito frustrante para uma criança se você limita a expressão terapêutica dela. Quando você diz, essa casinha aqui, ó, amor, essa boneca aqui, não pode cortar o cabelo não, viu? Não pode desenhar com a canetinha no rosto dessa Barbie, não. Desapega dos brinquedos. A Barbie do processo terapêutico precisa ser cortável, pintável, tá? Tudo ável. Por isso não compre uma Barbie pra colocar. As Barbie que eu tenho são todas doadas. Exatamente. E eu não me digo por quem. Pelas minhas próprias pacientes.
Eu saí pedindo às minhas amigas que tinham filhos Elas e que que me eu doava oferecem, pequenas. amor, minhas pacientes ricas. Essa rica! Doe, tudo doado, carrinho, tudo. Eu amo minhas pacientes ricas, que elas me doam Barbies. Adoro, estou aceitando Barbies de doação. Essas Barbies pode fazer o que quiser com elas aqui, adoro. Então, Biel, recurso para trabalhar com criança com TOD específico não temos, mas todo recurso pode ser utilizável para uma criança com TOD, contanto que você saiba o objetivo que você está usando esse recurso, contanto que você saiba o que você quer com ele, que tem a ver com o objetivo, contanto que a criança faça sentido para a criança esse recurso ser utilizado, beleza? Esses são os 3 itens principais. E assim, ó, gente, a gente pode criar um recurso específico nosso, da nossa cachola imaginação. Inclusive, jogos com TOD são interessantes. Jogos de tabuleiro. Coisas que frustrem a criança, que ela Pra exija trabalhar dela com um isso. limite. Exatamente. Aí, outra coisa, eu tenho que saber o que é TOD. Sim, Eu tenho que saber o que é uma criança com exatamente. TOD. Eu tenho que saber Quais são as reações. quais o as que características, porque quando eu sei disso, eu pego qualquer recurso, inclusive esse, E faço. e uso com a criança com TOD. Só que eu uso com sabendo o que é que eu vou fazer com aquilo. Até o próprio jogo da velha que você falou mesmo. Isso, é um jogo. E se ele perder, ele pode ser frustrado. Isso é que é o mais legal de trabalhar com recurso terapêutico. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer aqui na oficina dia 3 E e 4 presencialmente, que vai ser delícia, tá? Não se desesperem a galera aí de fora, porque eu vou fazer online também, só que é depois, né, agora. Agora é presencial, que eu digo, quem pode fazer presencial, Faça. venha pro presencial, que Venha, é meu uma bem. mágica. Ainda tem um lanche uma delícia. Não Ah, é, a pessoa meu? fala de O comida. lanche é uma delícia. Aquele pão A pessoa fala australiano da comida que eu comprei porque na última A gente segura as pessoas pela barriga. às curso, vezes. amor, até eu comi tudo. Vamos lá, Maria. Marla Dori. Minha filha tem 2 anos. A famosa fase dos 3 a 4 anos é famosa. A partir de que idade vocês acham importante fazer terapia ou a partir de que tipos de atitude? Rapaz. Conta aí a mim, pai. É uma pergunta. Porque assim, para achar que uma criança precisa fazer terapia, aquela característica tem que estar em um incômodo da relação. Diga aí, o que você acha? Porque assim, ó, gente, Porque é muito difícil dizer assim, uma criança de tantos anos tem que fazer terapia. ou a criança com tal problema precisa estar na Isso, terapia. Quem porque- precisa estar na terapia é quem acha que tem problema. Exato. Ou acha que precisa melhorar alguma coisa Alguma coisa. que tá bom, mas que pode ser Porque melhor. assim, às vezes a criança faz determinada coisa que é da fase. Isso, exemplo, específico, que não é- que já é específico. O que é muito que acontece. 2, 3 anos faz birra. Aí esse menino tá muito mal educado. Vou então levar pra vai pra terapia. Não, gente, tem coisas que vão passar. É. Mas aí, se você começa a perceber que tem algo estranho e que isso precisa ser observado, pode até fazer uma avaliação. E muitas vezes, quando a gente faz a avaliação, diz assim, olha, não necessita. E isso, eu acho que não mata ninguém, não Fazer arranca a a perna, avaliação não mata ninguém. não arranca pedaço. Mas não tem assim uma idade, olha, essa Não. idade tem que ir pra terapia. Nenhuma não. idade, nenhuma demanda. Eu Exato. acho que isso é muito pessoal, é muito específico singular. demais, É, muito Não singular. tem muito. Porque senão, se a gente disser isso, a gente tá dizendo que toda criança precisa ir pra terapia. Exatamente. E ao mesmo tempo também dizendo que toda criança que precisa de terapia é uma criança doente, Não. patológica. Não é bem assim. E aí a gente vai patologizar todas essas famosidades aí dessas fases, que nem tudo é patologia. Isso. Muito bom seu recurso, adotar conforme o contexto o qual está. Isso aí, Nai. Exatamente. Faço muito isso. É isso aí, amiga. A gente tem que fazer Com que isso. idade a criança pode Com que idade a criança pode começar a ser atendida? A gente falou isso. Não Olha, hoje a gente atende bebês, tá, amor? Qualquer idade a criança pode ser atendida. Inclusive, quando a gente pensa numa criança pequena, inclusive em bebês, no sentido de estimulação precoce, quanto mais cedo, melhor. Então, se você quer avaliar uma criança, quanto mais cedo, melhor. A criança, quanto menor ela é, mais terapeutizada rapidamente ela é. Porque tem a neuroplasticidade aí que envolve, conta e ajuda um bocado. Eu atendo muita criança A gente pequenininha. entendeu que eu acho que gera muita dúvida por conta da criança não falar.
E aí a gente isso se não é prende limitador. no não falar. Mas tem criança que entra no E consultório... não só não falar, mas não entender. Não entender. Acha que a criança pequena não entende o que tá aqui rolando ali Mas naquele se você processo. tem brinquedo, porque assim, aí a gente precisa partir para a interpretação do brincar, que esquece do falar. Então assim, você tem a demanda. Então assim, olha, eu tenho uma demanda de uma criança que ela enfim, sei lá, tem os problemas de relações familiares e tal. Aí ela chega no consultório, tem lá a casinha terapêutica, que é bem legal para trabalhar as crianças que geralmente não falam. E aí elas começam a montar essa casinha e você começa a ir, ou seja, você tem a demanda, você observa o brincar dela e aí você vai guiando, você vai perguntando. É isso, tal coisa, você tá fazendo isso, quem é que tá nessa casa, o que é? E aí vai. E a criança fala muito brincando, né? Fala. Muito. Com que não tenho dúvida quanto à elaboração delas, quanto ao que ser trabalhada durante a psicoterapia. É isso que a gente está falando. A criança elabora desde bebê. A criança já nasce elaborando as coisas, tá, minha gente? Só que não é uma elaboração Tem um livro, mas eu esqueci. intelectualizada, porque isso precisa de da questão neurológica tá envolvida. Aí a gente precisa muito mas tem elaboração emocional. Tem muita Deixa eu ver se eu criança acho que aqui. comigo na avaliação já muda comportamento. A avaliação, que eu nem tô fazendo intervenção ainda, mas a avaliação para muita criança já é terapêutica, tá? E outra coisa, a gente só tá pensando na criança. Mas quando a criança vem pro processo terapêutico, vem com a família, tá? Não se esqueçam disso. E muitas vezes a gente trabalha a família, não necessariamente a criança. E se eu trabalhar a família, eu tô trabalhando a criança. Eu tô ajudando ela, muito por sinal. Será que consegue aparecer aqui? O quê? livro que eu tenho que fala de Não interpretação sei. do desenho? Mas aí você pode deixar pra galera depois. Não sei se Anota tá aí, aparecendo. entra aí na live. Aparece. Aparece. Mas é melhor porque muita gente vai perder essa imagem Vai. aí agora. Eu vou Por que mandar você não depois. entra na live e anota? Ou então você, Aline, amanhã, olhem no Mundo da Adoção, tá? No IG dela, Mundo da Adoção. Que eu vou colocar. Que ela vai colocar lá no Stories as dicas do livro. A gente vai colocar algumas dicas pra vocês amanhã. Eu e a Aline, tá bom? Fica mais fácil. Também, eu tô lendo como também. Amei a ideia do recurso da caixa de ideias. Vou começar a fazer com minha filha. Sim. Pois é, Mar, lá a caixa de ideias tá fazendo um sucesso tão grande que eu tô pensando em patentear e começar a vender. Caixa da ideia, vai. Caixa da ideia personalizada. E a ideia que eu dei foi isso, de personalizar mesmo, de fazer do jeito que você acha que é mais interessante. Inclusive, você pode fazer caixa das ideias específicas. Igual tem a caixa de lúdica. Sim. Quem usa caixa lúdica pode fazer caixa das ideias. Até porque eu acho muito mais interessante você oferecer para criança possibilidade de criar do que algo pronto, né? Porque quando você dá algo pronto, ela até se projeta ali. Mas a projeção da criação, Eu gosto dos ela é brinquedos projetivos. transcendental. Quando eu tenho uma coisa que eu preciso transformar em outra, eu estou inclusive ensinando para a criança que ela pode fazer isso na vida dela, né? Exatamente. Que as possibilidades dela se transformar são inúmeras, assim como está sendo ali. Inclusive eu digo isso para ela, né? Tá vendo só como é interessante? Do mesmo jeito você pode transformar seu comportamento, a forma de você entender, você pode transformar o seu sentimento. Isso é tão bom para trabalhar com crianças rígidas, Coisa linda. com regras. Exatamente. Porque Aí, você diz assim, não, essa regra não, vamos fazer outra regra. inclusive a caixa das ideias é ótima para criança com TOD. Vamos lá. Que o tempo tá passando, viu? Oi, lindas! Oi, amor! Vocês que são lindas já tem uma pessoa, adoro quando o povo bota as gargalhadas, é porque a gente já falou algumas coisas Eu não sei engraçadas. mais o que foi que passou. Boa noite, Cláudia. Sucesso, meninas. Obrigada, amor. KKK, sim. Olha pra Lilian. Lilian, a gente já perdeu o KKK faz tempo. Eu sou odontopediatra por amor. Amor, você é um amor. Gente, o que tá surgindo de odontopediatra incríveis. Isso é massa. Desenvolvendo trabalhos Até incríveis. eu queria ir no odontopediatra, eu acho massa. Mulher, eu só queria ir pra odontopediatra agora também, porque eu conheço uma melhor que a outra Vocês nesse indicam Instagram. livro, sim. Dani, você salvou Sobre no seu. desenvolvimento infantil, no meu, se você olhar, livro para psis, tem várias indicações de livro sobre desenvolvimento infantil, tá bom? Inclusive tem um aqui que eu amo. Sim. Ai, meu Deus, que é a Bíblia da gente de Papalha, que é maravilhoso, desenvolvimento humano. Eu uso LMB também. Tá. LMB não tem. Tá, não.
Eu tenho outros livros que eu tenho online, eu não tenho todos assim, porque se eu tiver assim, eu vou ter que montar uma biblioteca. E aqui eu não tenho espaço para isso. Então eu tenho muito online, né? Enfim. LMB também é legal. Quais livros vocês indicam que falam sobre desenvolvimento infantil? É isso aí. Kelly, amor. Kelly, ó. Que você participou dessa live Hoje ela falou semana do passada. Foi, da repetição, maravilhoso. Lembrei quando eu tava lendo. Essa é bem específica. Recurso para trabalhar com abuso sexual com menina de 5 anos de idade. Olha. Primeiro que com 5 anos de idade não é abuso, é violência sexual. Abuso é de quem precede uma ideia de uso, não é isso? A gente não pode usar a criança. Então é violência sexual para ser sério. Combinadinho? Kalila Barbosa, de propósito, por propósito. Cadê ela? Não, eu tô falando do negócio do abuso, que não existe abuso. Sim. Agora, assim, esse recurso, porque assim, com o desenho você já descobre um monte de coisa. Desenho, recurso ótimo para trabalhar com qualquer situação de violência sexual. Desenho é bárbaro. Desenho, família terapêutica. Família terapêutica, principalmente a que tem os órgãos. Isso, exatamente. As famílias, mas se não tiver, serve também. Também serve você colocar bonecas de criança com banheira, com dar banho, com água, que aí tira roupa. Isso é muito legal. A casa terapêutica, gente, com bonecos dentro, que tem a cama, que tem sofá, que tem banheiro, enfim. Exatamente. Também. É bom alguns livros. Eu tenho um livro ótimo aqui também. Eu vou indicar amanhã, embora eu tenha indicado, mas eu boto no Stories de novo. Um livro ótimo, Segredo Segredíssimo, maravilhoso para você ler para uma criança, para falar sobre isso. Não conhece Segredo Segredíssimo, não? Ele tá lá, ele nem tá aí, tá lá. Eu tá por aí. Viu, amor? Tem esses aí que você já usa, já vai ser sensacional. Trabalhei com uma criança de 4 anos e o que ela preferia era a brincadeira de escrever no quadro. Pois é. E aí vai depender muito da demanda da criança, né? O que ela quer elaborar, o que ela quer viver ali. E ela escolhe. Isso aí é muito legal também. Eu já atendi uma criança que não queria nenhuma brincadeira relacionada à escola. Porque ela não queria achar que ela era uma escola. Entendi. Então ela não queria nem desenhar. Ela só queria fazer Tem muita criança que não quer desenhar. E teve uma criança, deixa eu contar isso aqui que é engraçado. Teve uma criança que eu atendia, que eu fazia atendimento, era um menino pequeno. Eu fazia atendimento junto com a mãe, né? Sim. Com a presença da mãe. E aí eu acho massa, porque tem muito terapeuta que não quer atender com a mãe, e às vezes é enriquecedor demais atender com o pai e com a mãe. E aí a criança começou a desenhar e a mãe começou a falar, desenho no tal letra, que era a letra do nome dele, né? Desenho tal letra. Aí ele virou pra mãe e falou assim, mãe, a letra eu desenho na escola. Aqui eu vou desenhar o avião mesmo. É ótimo. Gente, genial essa criança. Eu gosto de atender com as mães, principalmente quando a demanda é de relacionamento. Exatamente. E essa coisa, né, que a família quer muito que a criança brinque para mostrar as habilidades da criança, né? E a criança quer brincar livremente, ela quer para se projetar, para elaborar as coisas dela. Então, a gente, brinquedo é o melhor recurso terapêutico que você pode usar com criança, principalmente pequena. Aí, Carol pergunta aqui de que forma se trabalha essa estimulação da fala com a criança de 3 anos. Primeira coisa, multidisciplinar, nunca psicólogo sozinho. É psicólogo no mínimo, psicólogo fono e TO, no mínimo, tá? No mínimo. Porque a fala pode não ser... Você precisa trabalhar tudo. Você precisa trabalhar motor. Pode ser psicológico. Psicológico, comportamental, sensorial, tá? O psicólogo trabalha como? O psicólogo trabalha com a parte comportamental e emocional. Na estimulação precoce, também a parte de... a parte que a gente... me esqueci agora, fugiu da minha cabeça. Essa coisa da imaginação, como é que a gente chama? Dessa função de imaginar? Fantasia? Não. Qual você chama? Tem um nome específico que a gente dá pra isso. Não estou captando. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Seguir. Mas é isso, a gente trabalha... E como é que a gente trabalha isso? Lembrei. Função simbólica da criança. É o que a gente precisa trabalhar para estimular a fala. Eu ia dizer função subjetiva. Também a linguagem, a interação, na estimulação precoce. Então, assim, ó, o que é que eu trabalho com criança de 2, de 3 anos para estimulação? Eu trabalho com a brincadeira. Eu ensino ela a brincar. Gente, a criança fica olhando pra mim assim, ó. Aí me olha brincando, olha assim pra mim, tipo assim, nossa, é assim? Que brincadeira. Genial. Aí depois ela repete.
Genial. Mas aí é outra live, é outro assunto. Aí vem Léo, ó. Boa noite, Aline e Dani. A gente respondeu Desculpa isso. perguntar, já que não é assunto da live. E não vamos responder. Já não é assunto Já da live. respondeu, Léo. Você mesmo já disse que a gente não vai responder. Mas como podemos identificar se uma criança precisa de terapia, a gente já respondeu. Se você não ouviu, você vai esperar a live ficar. Tá bom, Aí amor? você explica pra quem você tá respondendo. Eu tô As pessoas falando não vão isso. querer fazer Eu tô pergunta. falando isso pro meu marido, viu, gente? Que é muito a pessoa que se envolve Obrigada, na live do Zoom. Fabiana. Mas eu Muito amo rica essa ele live. se envolver, viu, amor? Tô brincando. Ah, você sabe que a gente é assim. Beijos de todos vocês. Muito rica essa live, amor. A gente é rica. Eu adoro aquele meme que fala que a gente é rica. Qual o livro recomendado sobre desenvolvimento? Já falamos mostrou. e temos também nos nossos Mostrou também. perfis. No perfil da gente do Instagram tem aquela parte que tem destaques. Ali, no meio de Aline, tem dica de livros. Não tem, Aline? Tem, No seu? tem livros. Tem Vai livros lá. de adoção, mas tem livro de desenvolvimento infantil também. Vai lá que vocês Para vão os ver. pais. Livros incríveis, vocês vão ver lá. Marque outra data que Ai, vem. Biel, Amor de Mãe. Vixe, Maria. Ela que mora longe do curso. Lá embaixo. Ó. Poxa, estou arrasada que você não vai participar. Estou amando minha praia atendimento infantil. Massa, Irene, ainda tem vaga para o curso? Ainda tem vaga, eu vou lhe dizer que tem poucas. E na hora que Ainda todo bem que mundo tem pouca. quiser fazer ao mesmo tempo, vai dar um bug. Então é assim, ó, quem quiser fazer, tem que falar comigo quando acabar essa live. Quero fazer, Dani, porque, tipo, falta 5 pessoas para completar a turma. Tá bom, galera? Corre. Então vou e me avisa, porque se pagar e não me avisar, não vai ter lugar para botar vocês, tá? Então, Irene, tem vaga sim, se inscreva logo. Dani Lidona, oi, desenvolver brincando. Fernanda. Lidona. Não conheço. É do Desenvolver Brincando. Siga ela, maravilhosa. Todos sigam Desenvolver Brincando. Inclusive, ela trabalha com oficina terapêutica de emoções. Ela faz cursos, oficinas para o profissional. Ótimo. Ela é Não sabia. maravilhosa. Maravilhosa. Como é esse trabalho de estimulação, o trabalho da psicóloga, um paciente bem novo, você? Ou até bebês. A estimulação com bebês eu não faço, tá? Mas muitos psicólogos trabalham. E a estimulação com bebê se trabalha muito a relação, tá? Principalmente das fases, né? Das fases de desenvolvimento que tá o bebê. E a relação mamãe e bebê, tá? Isso aí é muito trabalhado. Estimulação da fala, estimulação da linguagem, estimulação visual, estimulação do básico. Gente, se vocês estudarem a fase de desenvolvimento do bebê, primeira infância, os 1000 dias, a importância dos 1000 dias, vocês vão saber tudo o que fazer com o bebê e com a criança até 3 anos de idade. Vai por mim, tá? Estuda isso. Como é trabalhar a família? Gabi Almeida. A família tem muito recurso terapêutico para a família. Inclusive, eu tenho um massa aqui, ó. Que a gente vai responder, senão a gente vai fugir muito do nosso tema. Então, eu vou responder todas as perguntas relacionadas a recurso, tá? Esse recurso aqui, ó, que eu vou esmiuçar ele com vocês na oficina. Vai ser massa. Para pais. Vamos, inclusive, criar coisas específicas para quem tem demanda com família. Isso, eu uso partes dele. Eu também. Eu uso, eu recrio, eu construo, eu faço mil coisas. Dependendo da demanda. Eu usei, assim, dependendo do qual é a demanda, por exemplo, eu tive uma criança que a demanda dele era a vinculação com os pais. Ele, na verdade, os pais trouxeram uma demanda e na terapia ele disse outra, que era justamente essa vinculação. Então eu convidei os pais para brincar junto com ele. Massa. Porque a demanda era exatamente essa. Massa. E aí a gente usa o que a gente já tem. O que a gente já tem. Lê aí, Aline, que eu já tô Como ficando trabalhar rouca. uma criança de 7 anos que age como bebê quando vai à terapia e com o pai se mostra madura quando vai com a mãe. E se mostra madura quando vai com a mãe. Tem que ver o que relação é essa que faz com que ele seja bebê com o pai. Minha gente. A gente, pra assim, como trabalhar, a gente primeiro precisa identificar por que ele se comporta dessa forma. E eu tenho que entender o contexto também desse caso, né? Eu não tenho, Não dá pra Léa, gente, de como dizer responder assim, assim, superficialmente. Tem que entender, porque assim, eu digo sempre que por trás de um comportamento de uma criança tem um pedido. Se ela se comporta de um jeito com o pai e de outro jeito com a mãe, tem alguma coisa que ela tá comunicando que a gente Que é da precisa relação, entender. Exatamente. E aí a gente só na supervisão pra gente saber, viu, amor? E a gente faz supervisão online, né, Aline? Faz você. Você Eu também. ainda não. Você faz o trabalho online Eu com os faço trabalho pais. online com os pais. Arrasou.
Boa noite, criança de 11 anos que não consegue dormir sozinha, pois tem medo de espíritos. Como ajudar essa criança? Ô, gente, eu ia falar uma coisa agora. Aqui Jesus amarrou a minha boca pra não deixar eu falar. O que foi? Eu ia brincar com isso. Vamos no centro espírita, tô brincando. Eu vou pegar um livro seu ali que eu já usei pra mostrar. Pega. Gente, medo é uma coisa maravilhosa. Adoro esse livro de Chico Buarque. Exato. Eu adoro Chico Buarque. Perfeito. Não é só por isso que eu gosto do livro, não, mas esse livro fala de medo. E eu já trabalhei com ele, com uma criança que tinha medo de dormir sozinha no quarto. Massa. E aí eu li o livro e depois eu pedi pra ela escrever uma história. E ela tinha uns 10 anos, a criança. E depois eu pedi pra ela escrever a história e ela colocar os medos dela. Massa. E como ela poderia transformar esse medo, porque elas se transformam, né? Sim, o medo se e transforma. aí a gente foi construindo como as saídas pra esse medo. É isso aí. E outra coisa, ó. Quando uma criança traz um medo específico, inclusive tem uma psicóloga de Feira de Santana que, se vocês pensam em medo, sigam ela, tá? Ela é psicóloga infantil e trabalha especificamente com medo. Inclusive, ela tá na fila da live comigo de minha convidada. Meu amigo Bicho Papão, né? Meu amigo Bicho Papão, Monteiro Cris, siga ela. Vá lá, ela tem várias dicas fantásticas pra dar. Inclusive de recursos para trabalhar com vários tipos de medo. Ela vai ser melhor que eu, inclusive, para falar sobre medo, tá? Mas, assim, falando da minha experiência, falando do que eu penso, do que eu entendo sobre isso, o medo, ele pode ser de qualquer coisa. Ele não vai estar falando daquele medo, tá? Exatamente. Especificamente, tudo bem, eu respeito super a galera do TCC, a galera do comportamental, que vai trabalhar especificamente o medo sobre aquilo, mas eu acredito que a gente tem que, quando a gente tem uma criança com medo, a gente tem uma criança insegura, a gente tem uma criança muitas vezes com baixa autoestima, a gente tem uma criança pedindo socorro, às vezes a gente tem uma criança que tá com medo, outro medo, que não tem nada a ver com aquele. Tem medo do pai e da mãe se separar. Tá com desamparo. Exatamente. Tá se sentindo abandonada, tá se sentindo literalmente com medo, né? Mas o medo real pode não ser esse. Então, primeiro é verificar isso aí, tá? Né? Fazer uma análise mais ampla desses medos. Essa criança do medo de dormir sozinha tinha uma relação dessa aí com os pais. Pois é. Que não era o medo de dormir sozinha, pois na verdade. É. Teve uma criança que eu atendi que ela chegou na primeira sessão falando de vários medos. Aí eu pedi para ela escrever todos os medos que ela tinha. Ela fez uma lista, quase uma declaração universal dos direitos humanos de medo que ela tinha. Aí, quando a gente estava com 6 meses de terapia, eu revi, peguei todo o material dela que eu tinha guardado. Eu fazia o caderno terapêutico com ela, que é todo o material num caderno só. E aí ela foi relendo, inclusive ela adorou reler as coisas dela. Esse é um outro recurso maravilhoso, viu? É o caderno terapêutico que eu tenho. E aí ela, quando chegou lá naquela primeira lista dos medos, a gente já tinha conversado sobre isso, que o medo dela podia ser medo de outra coisa. Sim. Né? Quais eram os medos reais, né? Aí ela mesma pegou a caneta, ela foi lendo e ela mesma riscando todos os medos. Do que não. Tipo assim, Dani, esses medos não existem. O que existe é outra coisa. Vamos lá, que a gente só tem 5 minutos. Meu Deus do céu, ótimo. Aprenderei a lição da psicóloga. Paranai, que a gente não tá aqui para dar lição. É a sistemática de atendimento dos pais. Vocês atendem os pais em toda a sessão? Não, amor. Não, Gabi. De 4 em 4, 5 em 5. Gabi, você já viu meu curso online de atendimento com crianças? Você se prepare para a próxima turma, que é a 5ª, será em janeiro. Falo tudo isso, esmiuço cada parte do atendimento com criança, tá bom, amor? Podem repetir os princípios básicos? Ai, meu Deus, eu escrevendo coisas loucas aqui. A gente tá perdida. Princípios da aceitação, do acolhimento, da construção de confiança. Fácil falar, difícil fazer. Adoro isso, tá? Porque todos esses princípios é fácil falar, mas difícil fazer. E o princípio da integralidade, de ficar tudo integral, que das coisas não se destruírem. A gente pode fazer uma live depois só sobre isso, viu? Prometo, Line. Como você consegue ter toda essa energia, hein? É contagiante. Fabi, nem amor! Eu, uma pessoa que toma vitamina C, né? C todo dia. Minha água acabou. Qual é o tempo? Eu vou falar o que é essa energia. Essa energia é alimentação boa, que eu tô precisando melhorar. Atividade física, que eu tô precisando fazer. Gente, é sério. A gente precisa, na verdade,
A gente ama o que faz, por isso que Sim, essa energia, isso, é verdade. né? Por A isso que gente energia de ama, fazer essas coisas. a gente ama. Eu sou Porque visceral as duas nisso loucas, aqui. Sou as duas visceral. loucas, É. vamos fazer loucas. Ah, essa criatura tá com barrigão aqui. Nossos maridos já estão loucos. Na beira de Paris, e ela tá vindo fazer live comigo, É o entendeu? terror da família. É, mas a gente tem que se cuidar, porque se a gente não se cuida, essa energia não dura muito tempo. Vi o recadinho para psicólogos, hoje até postei no Stories falando sobre isso, de outra pessoa que eu li. Qual é o tema da live? Eu entrei há pouco tempo e gostaria de fazer perguntas. Recursos terapêuticos. Recursos terapêuticos, Fioroto. Gente, vocês botam os zigs tão difíceis da gente falar. Eu preciso estudar linguagens. Mas levam aqui. Queixa e no set revela a demanda. Exatamente. Isso, amor. Quais os principais recursos que o psicólogo infantil iniciante deve ter? Fala aí, Aline, que você... Porque assim, tem muita É gente boa que quer nisso. comprar um monte de coisa. Quer comprar isso, quer comprar aquilo, mas assim, em primeiro lugar, Vai falando peça que eu vou pegar. doação, peça... A gente precisa ter alguns jogos básicos. Quebra-cabeça, jogo da memória, pega vareta, são jogos que a gente consegue perceber se a criança tem determinados estímulos, se ela tem concentração, se ela tem atenção, se ela não tem. E as caixas emocionais. O que eu chamo de caixa emocional? Família terapêutica, uma caixa de carrinhos, uma caixa com monstrinhos, enfim. Mas isso tudo, a gente não precisa sair comprando igual louco, né? Depois você vai comprar igual a louca, mas não é nessa hora. Mas você pode pedir, eu pedi doação para as amigas que tinham filhos e que sempre fazem a limpa dos brinquedos. Então a gente pega bonecos, carrinhos, enfim, e vai criando. Mas a gente pode deixar isso... Você tem um post sobre isso, na verdade. Eu tenho, gente. Olha lá, tem várias postagens minhas falando sobre isso. Que diz tudo que a gente precisa ter. E o que a gente avalia com cada coisa. DT Socorro, você é da Bahia? Você é isso mesmo que ela falou? Sim, somos. Somos da Bahia, Salvador, Bahia. Tô amando a live, aprendendo muito coisas com vocês. Obrigada, Aline. Lindas, linda é você, Fabi. Tanto orgulho de você, lindas, amiga linda, Daniela Obrigada, Adorno. Dani, tudo comigo. Dani, você é minha xará. Amores, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O caderno terapêutico é a última coisa que eu vou falar, porque a gente tá encerrando a live, tá? O caderno terapêutico é um caderno. Metade das coisas que você Vou fazer outra live. Nem falei nada. Eu vou fazer outra live pra falar tudo que eu anotei, viu? Não, só falei metade. É um caderno normal que eu utilizo pra criança. Ela mesmo cria a própria capa, tá? E nesse caderno ela vai colocar todas as atividades que ela faz durante o processo terapêutico. Se for um desenho, se for um texto, se for uma atividade que a gente passa. Se ela não colocar nada, eu anoto, faço as anotações dela e grampio lá na paginazinha do caderno daquele dia que ela veio. O caderno terapêutico é como se fosse um diário terapêutico da criança. Tudo dela fica guardado naquele caderno. Ela mesma pode olhar depois, em outros momentos, revisa, revê, reconstrói. É uma coisa dela, eu acho muito legal, porque é um espaço que ninguém vai mexer, é só dela aquele ali, né? Ela já sabe que é dela. Eu gosto mais do caderno do que da pasta, porque a pasta... Quando a gente guarda tudo da criança, ela costuma não ter acesso às coisas que ela já fez. E o caderno tem, porque ela vai usar sempre aquele caderno e ela costuma rever, né? Então, é maravilhoso o caderno terapêutico, tá, meu povo? E se você não trabalha roubem num minha lugar ideia. que vocês não podem comprar caderno, como eu já trabalhei várias Isso, não você comprar faz nada, o quê? Você bota no envelope. Isso, ou então você faz um caderno com folha de ofício. Você vai colando cada Entendeu? dia. Você vai grampeando, você vai constrói, Criatividade, bota aquele negócio. Pouco recurso e E criatividade. você cria com a própria criança, que eu acho que é o mais legal. Exatamente. Né? Ela mesma faz a capa, eu gosto muito Isso de é caderno. ótimo, esse de fazer a capa, elas adoram. Eu gosto muito de usar isso, o caderno de desenho, porque o caderno de desenho também tem espaço para desenhar. Quando você tem aquelas listrinhas, a criança às vezes mais resistente, ela não quer desenhar nas listrinhas, né? O Instagram vai botar a gente pra fora. Também adoro vocês, amor. A gente adora vocês do mundo todo. Beijos. Baiana só rei. Rei tá comigo. Rei é de Fortaleza, mas é baiana. Ela que baiana são assim, cheia de energia. Sou de Boa Realmente. Vista de Roraima. Gabi, Roraima, maravilhoso. Gente, vocês estão me emocionando de vários lugares do Brasil. Adoro o povo da Bahia. O caderno fica guardado aqui no consultório. A criança não leva pra casa, Leva não. não. Pela glória do Senhor. É daqui.
Gente, Sim, dê os recados finais, porque o Instagram vai botar é a gente isso pra fora. aí. Dia 3 e 4 de agosto, estamos aqui na Mais Sala, né? Fazendo uma oficina maravilhosa para vocês sobre recursos terapêuticos. A gente vai mostrar os recursos que existem, vai ajudar vocês a criar novos recursos, adaptar os recursos que já existem e todo mundo vai sair. Aí, todo mundo vai sair daqui com recurso pronto na mão, personalizado, que vocês que vão dizer como é que vai querer fazer e o que é que vocês vão fazer. Além da gente falar dos recursos e utilizar recursos que a gente pode ter em casa para trabalhar no social, Em outras áreas, não só na que clínica. não precise comprar. Muitas vezes a gente não precisa comprar. E a gente usa para substituir algumas avaliações para nosso uso mesmo, terapêutico. É isso aí. E a Aline ainda vai dar uma... Ai, meu Deus, tá acabando a live. Beijo! Para trabalhar com adoção, Com os a pais, adoção. a família e a criança. Se inscrevam logo pra gente fechar logo essa turma linda e se falando no grupo Beijo, do WhatsApp. Fabi. Olha, tchau, porque o Instagram tá dizendo que só falta 15 Beijo, segundos. meninas. Beijo. Amo vocês. Meninos também. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima live semana que vem.